Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 22. Estamos expondo expositivamente essa epístola e hoje nos cabe a tarefa de expor versículo 1 ao versículo 22, que diz assim, meus irmãos: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, como com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que ele? Querido Deus, mais uma vez, oramos e falamos contigo, nos voltando, Senhor, mais uma vez, à tua misericórdia e ao auxílio do Senhor sobre as nossas vidas, tanto para compartilhar quanto para receber da tua palavra. Porque precisamos, Senhor, ouvir a tua voz por meio da tua palavra, na aplicação daquilo que o Espírito Santo há de conduzir a cada coração e mente nesta manhã, Senhor, para nos exortar, nos consolar e nos edificar diante da tua santa presença. Que a tua palavra nos seja clara, cristalina, Senhor, no entendimento, na alma, no nosso ser, para que possamos ter certeza de que o Senhor nos falou por meio desta santa palavra, Pai. Pedimos humildemente e te agradecemos.
Usa desse meio, Senhor, para falar com o teu povo. É o que nós te suplicamos, em nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Ok, meus irmãos, voltemos então os nossos olhos para a exposição da palavra do Senhor, que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já estivemos aqui caminhando bastante, falando bastante sobre os capítulos que antecederam o capítulo 10, como, por exemplo, capítulo 8 e 9, que trataram da questão da liberdade cristã e especificamente da renúncia que muitas vezes, à semelhança do apóstolo Paulo, nós precisamos fazer para o bem maior, o bem da igreja. O capítulo 10, especificamente, nos traz advertências muito importantes, muito sérias. Em que sentido, pastor? No sentido de que esta liberdade que nós julgamos ter, ela não elimina de maneira nenhuma a responsabilidade que temos e também não elimina o juízo de Deus. Isso ficará bem claro, porque Paulo, no capítulo 9, após falar de disciplina pessoal, agora ele usa Israel como um exemplo histórico e teológico para nos chamar a atenção, nos advertir contra a presunção espiritual. Aquela postura que muitas vezes nós já temos e achamos que sabemos e conhecemos, quando na verdade nós estamos muito aquém do que deveríamos ser como igreja, como povo de Deus, nos cultos, né? Aliás, o Senhor repreende Israel por apresentar-se para um culto presunçoso, achando que agradavam a Deus com as suas orações, com os cânticos, em guardar os sábados, as leis, os dias de festa, e o Senhor está dizendo, mas quem vos enganou a respeito disso? No entendimento de vocês, vocês acham que eu me comporto de uma forma, mas vou dizer para vocês que vocês estão totalmente equivocados, errados, enganados. Porque quando vocês se apresentam a orar, lá no livro do profeta Isaías, eu viro o rosto, quero ouvir as vossas orações. Por quê? Exatamente porque Israel se afastou tanto do Senhor e passou com isso a honrá-lo com os lábios, mas ter o coração distante do Senhor. E aí, meus queridos irmãos, aqui a perseverança nossa diante da palavra do Senhor, diante do próprio Senhor, em vigilância constante, mesmo estando sob a graça, é indiscutível. Aqui a gente não pode abaixar a guarda, como diz aí, né, no ditado popular. Aqui a gente precisa manter os olhos firmes no Senhor, porque as tentações, as provações, elas estão sempre eminentes e a gente não consegue se desvencilhar delas. Precisamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor a todo momento. E aí Deus nos agracia com a comunhão, com a participação no corpo. Todo o processo feito e realizado aqui em relação à Sofia não é mera burocracia, não, meus irmãos. Tem o aspecto burocrático, a questão de arrolá-la na ata do conselho, de apresentá-la publicamente, mas mais do que olharmos para a igreja, nessa estrutura nós precisamos entender que a comunhão, a participação vai além da formalidade, né, e da superficialidade que muitas vezes nós estamos mergulhados. Isso faz parte, sim, é importante, sim, ter essa segurança legal, mas mais do que isso, nós precisamos entender que Deus exige de nós fidelidade à sua palavra e à sua vontade. Muitos, mas muitos, não foram poucos, movimentos, igrejas, assim como a semelhança de Israel, que ao longo da história começaram com fervor, ortodoxia, retidão, mas caíram por negligenciar a santidade na vida prática.
E a história da igreja mostra isso, confirma que existe um princípio bíblico que a gente precisa praticar e entender. Privilégios espirituais, meus irmãos, não garantem perseverança sem vigilância. Não basta só fazer parte do contexto, né? Você que está 50, 60, 30, 20, 10, você que está numa igreja reformada, uma igreja presbiteriana, uma igreja, enfim, batista, não importa, sendo uma igreja coerente com as escrituras, não importa. Por que não importa, pastor? Porque privilégios espirituais, participar do culto, participar do cântico, dizimar, essas coisas fazem parte, mas, meus irmãos, não garantem perseverança sem vigilância constante. A gente precisa estar com os nossos olhos atentos a isso. E esta talvez seja uma das maiores ilusões que as pessoas possam ter no sentido espiritual, é confundir privilégios com segurança. São duas coisas totalmente distintas. Por quê, pastor? Porque é possível participar das bênçãos espirituais da igreja, como frequentar a igreja, conhecer teologicamente as escrituras e ainda assim viver de forma inconsistente diante de Deus. Não basta botar uma gravata, botar a Bíblia debaixo do braço, como às vezes a gente vê e percebe. Não basta só discorrer sobre conhecimento teológico. Não basta só conhecer na ponta da língua a confissão, sem que isso, meus irmãos, faça sentido na nossa vida. E Paulo aqui nos leva ao exemplo do Antigo Testamento, na própria história do seu povo, para mostrar que essa não é uma possibilidade teórica, ela é real. É uma realidade que Israel experimentou, porque Israel teve o livramento de Deus, Israel recebeu a provisão do Senhor, Israel teve a presença de Deus conduzindo-os durante décadas no deserto, a começar pela saída do povo do Egito. Mas mesmo assim, muitos, não foram poucos, milhares e milhares, durante 40 anos, pereceram no deserto por causa da incredulidade e por causa do pecado. Interessante que o texto fala de poucos, né? Ou alguns. Mas vamos ser mais, voltar os nossos olhos aqui para que nos diz a história. Dois indivíduos, duas pessoas, dois homens entraram naquela geração que saiu do Egito na Terra Prometida, Josué e Caleb. Olha o quanto isso nos preocupa e nos chama a atenção, meus irmãos. O texto aqui que lemos nos confronta quanto a esta verdade. Participar não é o mesmo que perseverar. Estar não é o mesmo que agradar os olhos do Senhor. Por isso a nossa mensagem tem como título, tema, advertências a partir do exemplo de Israel. Paulo mostra aqui pelo menos, vamos trabalhar isso, pelo menos 3 advertências que mostram como nós devemos viver diante dos privilégios espirituais que Deus nos agraciou por misericórdia. Primeira coisa, meus irmãos, versículos 1 ao 5, e eu vou me ater aqui a não ler os versículos integralmente, como fizemos, vou apenas, como às vezes julgo necessário, pensar aqui as informações do texto. Paulo mostra aqui que as experiências espirituais não podem substituir a fidelidade, jamais. Uma coisa é quando estamos participando superficialmente, outra coisa é quando a fidelidade vem do coração e da alma. Isso que não dá para agradar a Deus só com os lábios. Por mais bonito que eu pregue, por mais bonito que você cante, por mais legal e profissional que a gente toque, que a gente ministre um estudo, uma palestra, diante de Deus, o efeito disso, meus irmãos, não vai substituir a fidelidade real de um coração regenerado pela graça de Deus. Versículo 1 e 2 diz que todos passaram pelo mar. Todos os que saíram do Egito passaram pelo mar, pela nuvem, que é uma linguagem aqui sacramental, né? Fazendo uma referência tipológica ao batismo. Olha o verso 3 e 4. Foram alimentados, foram
Receberam bebida espiritual que Cristo estava presente na vida do povo no deserto. Olha o verso 5. Apesar disso, diz o versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles. Sinais do pacto, da aliança, meus irmãos, não garantem salvação sem fé salvadora. E aí fica, então, uma pergunta a se fazer individualmente cada um. A fé foi gerada no seu coração? A fé que nós dizemos ter em Cristo, ela é verdadeira? Porque, veja, meus irmãos, privilégios espirituais não garantem aprovação diante de Deus. Isso aqui é ponto pacífico. Está resolvido. Não adianta só fazer parte do povo, não adianta só fazer parte de um contexto. Na verdade, às vezes as pessoas compreendem mal, né? E eu falo isso constantemente aqui, repito e repetirei sempre que Deus me permitir. Não basta só fazer parte de um contexto de uma igreja reformada. Porque para Deus não importa o que eu faço com a teologia, é o que a teologia faz na minha vida, por meio desta fé que foi gerada no meu coração. Para que a verdade de Deus, do Evangelho, faça sentido na minha vida para a transformação e para que Deus possa me moldar o caráter, para que as virtudes da vida cristã façam sentido e glorifiquem a Deus, para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Porque nós andamos na luz e devemos andar na luz e não nas trevas. E quem anda na luz não precisa se preocupar com isso, porque ele sabe da sua intimidade, da sua relação com o Pai. Se privilégios, então, meus irmãos, para irmos para o segundo ponto, não nos garante segurança, não é garantia de nada, precisamos entender, então, que o que descreve isso? O pecado, que é muitas vezes recorrente na nossa vida. Assim como foi na vida do povo de Israel. Onde o Senhor, como pai, disciplinava o povo aparentemente se submetia à vara da correção do Senhor, mas daqui a pouco acontecia tudo de novo. Pega o livro de Juízes, você vai ver. Por que o povo era subjugado? Aí quando o povo não aguentava mais o flagelo dos inimigos, a vergonha, a humilhação, eles buscavam a face de Deus. Como um filho arrependido busca o perdão do pai, dizendo, eu quero fazer tudo diferente, eu quero pensar diferente, eu quero proceder diferente, eu quero te servir diferente. E Deus levantava alguém que fosse usado naquele momento como instrumento para libertar o povo da escravidão dos seus inimigos. Não passava muito tempo. Os feitos passados, heróicos do libertador, em nome de Deus, o instrumento que Deus usou, ia caindo no esquecimento. E as coisas só ficavam como fantasmas do passado. Aí Deus permitia que o inimigo voltasse, assolasse Israel, subjugasse o povo, até que o povo voltasse e se arrependesse novamente. O pecado recorrente, meus irmãos, revela a necessidade de vigilância constante. A gente é regenerado, a fé salvadora é gerada no nosso coração, mas todo cuidado com a vida cristã é importantíssima. Não podemos sequer um minuto, diz os versículos 6 ao 13. Por que então o autor, por que os escritores bíblicos registraram esse momento terrível na vida do povo? Foi à toa? Foi para olharmos para trás e dizer como eles eram injustos, como eles eram infiéis? Não. Aliás, o povo até entendeu que fosse para isso. Para achar que eram melhores do que a geração passada. E Jesus disse, não pense que vocês são melhores do que a geração passada. Porque vocês agem e procedem como aqueles que cuidam dos vossos antepassados, pintando
as vossas sepulturas e dizendo nos vossos corações, cogitando em vossos corações, se estivessem na época de papai e de mamãe, fariam tudo diferente. Mas vocês continuam cometendo os mesmos erros e os mesmos pecados dos vossos pais. E aí, meu querido e minha querida irmã, igreja amada do Senhor, eu, você, todos nós precisamos manter os olhos vigilantes naquele que pode, por graça e misericórdia, nos manter de pé, porque para isso os exemplos nos estão dados. O exemplo deles deveria nos bastar. Olha só o que vai dizendo os versículos. Verso 6. O exemplo deles nos serve para não cobiçarmos o mal, assim como eles desejaram o mal. Verso 7. Para não sermos idólatras como eles foram idólatras. Verso 8. Para não nos entregarmos à imoralidade sexual, como muitos deles se entregaram. Para não tentarmos o Senhor, diz o versículo 9, como eles tentaram o Senhor. Versículo 10, murmuração. Se a gente pegar esses vícios na nossa vida, a gente vai perceber que esses pecados na nossa vida, eles são muito mais recorrentes do que a gente imagina. Por isso, vigilância constante. Sobretudo na participação dos meios de graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que o sermão tem que ser tudo para nós. A ceia tem que ser tudo para nós. Participar da igreja tem que ser tudo para nós. A oração, a comunhão com Deus tem que ser tudo para nós. Murmuração, às vezes a gente olha, né, a questão do pecado da imoralidade sexual. A gente acha que não tenta o Senhor por nada. Não sou idólatra, porque não estou dentro de uma catedral com imagens, com isso, com aquilo. Mas muitas vezes, meus irmãos, criamos os nossos próprios ídolos e a murmuração não sai da boca da maioria de nós. Reclamamos porque está chovendo, reclamamos porque está sol, reclamamos porque tem carne demais, reclamamos porque tem carne de menos, reclamamos porque estamos muito felizes, reclamamos porque estamos tristes. Reclamamos porque tá bom, tá ruim. Como Jesus disse, não dá para agradar a geração. Você canta músicas, toca músicas alegres, ninguém dança. Toca lamentações, ninguém quer chorar. E ele diz, como que eu vou comparar essa geração? Verso 11, advertência para quê? Para quem? Para nós. Até porque o fim dos tempos se aproxima, meus irmãos. E devemos viver a fé agora da melhor forma possível. Criemos o melhor ambiente, a melhor igreja, a melhor família. Sejamos o melhor membro do corpo, sem almejarmos, nos destacarmos entre as pessoas, mas façamos isso por amor a Deus e tão somente por amor a Deus. Sejamos o melhor pastor, o melhor presbítero, o melhor diácono, o melhor do entendimento daquilo que Deus pode nos proporcionar. Por quê, pastor? Diz o versículo 12, porque quem acha que está bem, cuidado. A realidade pode chegar para você e para mim. E aí a gente vai cair diante da nossa realidade humana. Então cuide-se. Verso 13, por quê? Porque ainda há esperança para nós. Por isso Jeremias diz, vou botar a boca no pó. Porque eu sei que eu posso ter esperança diante dele. Enquanto, meus irmãos, o Senhor Jesus permanecer à destra do poder de Deus, ele intercederá por nós, para que a nossa fé não pereça, não desfaleça. Deus é fiel. E ele, por graça e misericórdia, e ainda bem por isso, porque ele traz refrigério sobre nós, ele limita as tentações, ele provê o escape, ele é literalmente a nossa salvação em todo momento. Faça dias de chuva, de sol, não importa. Os momentos, as intempéries da vida. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso pastor. Ele nos conduz pelo vale, mesmo que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte. O Senhor está conosco. A sua graça é maravilhosa. Deus é fiel, diz o versículo 13. Ele limita a tentação, provê o escape.
Perseverança, portanto, meus irmãos, envolve responsabilidade humana sobre a fidelidade de Deus. Por último, meus irmãos, não menos importante, diante desse perigo, Paulo mostra aqui, conclui, que um chamado claro deve ter uma separação também clara do pecado. Verso de números 14 ao 22. Terceiro ponto, a incompatibilidade entre comunhão com Cristo e idolatria. Não temos como ter um coração dividido diante do Senhor. Olha o versículo 14. Há uma ordem direta aqui, fugir da idolatria, não divida o vosso amor com ninguém. Nem que recebamos a visita de um anjo. Tenhamos o nosso coração na certeza de que há um só Deus a quem devemos servir. Ainda que seja sedutora a proposta, devemos permanecer com os nossos olhos no Senhor Jesus Cristo. Por isso, os versículos 15 ao 17 fala da realidade do que participamos há minutos, a ceia do Senhor como uma comunhão real com Cristo, em que não dá para participar da mesa do Senhor, e ao mesmo tempo, mesmo que os ídolos, já vimos nos capítulos anteriores, o que é o ídolo? Nada. Obra das mãos dos homens, como diz o Salmo de 115. Tem boca, não fala, tem olhos, não vê, tem ouvidos, não ouve, tem mãos, não podem tocar, tem pés, não podem andar. Tá bom, mas qual é o comprometimento disso? É porque quando não fazemos para Deus, quando não seguimos Deus como Pai, por fé e por fidelidade, nós vamos contribuir para que o diabo, os demônios recebam, meus irmãos, os resultados do nosso trabalho. A verdade é essa. A ceia do Senhor é comunhão com Cristo, por isso que é comunhão real com Cristo. Não é simbólica para não perpassar a você ou a mim. Embora os elementos possam transmitir uma mensagem do corpo, do sacrifício, enfim. Mas espiritualmente o nosso compromisso, a nossa aliança, o nosso amor deve ser dedicado com exclusividade ao Senhor Jesus. Versículos 18 ao 20 mostra que Israel é um exemplo para nós, porque de semelhante modo, eles, em vez de cultuar a Deus com um culto santo, puro, sacrifícios puros, dedicados ao Senhor, eles apresentaram sacrifícios pagãos, deram seus filhos para serem queimados a vários deuses da sua época, adoraram outros deuses, mudaram o lugar de culto, mudaram a ordem do culto, mudaram a palavra do Senhor em mentira, passaram a adorar mais a criatura do que o próprio Criador, colocaram o homem no centro. E assim por diante, meus irmãos, isso mostrou, no versículo 21 vai dizer para nós, a impossibilidade de duas comunhões ao mesmo tempo. Não dá para ter comunhão com Cristo e comunhão com os demônios, com a idolatria, com o pecado. Por quê, pastor? Porque isso é provocar o Senhor. Uma coisa é cairmos nas mãos dos homens, que embora possa nos parecer sem misericórdia, sem compaixão, mas queira cair nas mãos do Senhor. Aliás, Davi entendeu isso muito bem, embora sabendo que as mãos do Senhor são mãos de misericórdia e compaixão. Por isso ele preferiu ser tratado pelo Senhor, mas foi duro. Porque a disciplina do pai em relação aos seus filhos é dura. O povo provocou a ira do Senhor. Por quê, pastor? Porque o culto verdadeiro exige exclusividade a Deus e a mais ninguém. Culto verdadeiro, bíblico, exige exclusividade, meus irmãos. Por isso o reverendo Joe diz que aquele que brinca com o pecado, ele não entende o que é a santidade de Deus. O outro pastor puritano, Thomas Watson, diz que a idolatria do coração é mais perigosa do que as imagens e os ídolos externos. Porque esses, quando passamos, vamos logo vendo a sua realidade e percebendo que nada são.
Mas e os ídolos que estão, como dizia Calvino, o coração humano é uma fábrica perpétua, de ídolos. E quando nós não conseguimos desvencilhá-los. Por isso, irmãos, o texto que nos é chegado não é para nos assustar sem sentido, à toa, é para nos despertar com muita urgência. Por quê? Porque Deus deseja que a igreja não seja apenas personagem figurante, participe, mas que ela seja fiel, seja perseverante. Que ela não seja apenas envolvida, esteja apenas envolvida, mas ela seja transformada pelo poder do Evangelho, a começar pela liderança da igreja. Que ela não esteja só próxima às coisas santas, fale só das coisas santas, mas que ela seja rendida aos pés do Senhor, como uma igreja pura, imaculada e santa. A história que lemos, pelo menos nesses poucos versículos, a respeito do povo de Israel, deve ser para nós, ou servir para nós como um espelho. Porque é um chamado inconfundível do Evangelho. Fugir do pecado, apegar-se a Cristo, viver com reverência diante de Cristo, é o que devemos fazer. Por isso, apliquemos o seguinte: examine sua vida, examinemos a nossa vida, além das aparências espirituais. Privilégios não vão substituir conversão genuína, verdadeira. Segunda coisa, tratemos o pecado com toda a seriedade radical. Pecado é pecado, não o chame de outro nome. Porque Deus não negocia com aquilo que destrói a nossa alma. Pecado é pecado. Tenhamos asco, nojo do pecado. Por último, fuja de toda forma de idolatria. Esta é uma exigência que Cristo faz. Total devoção a Ele ou nada. Não existe negociação nesse quesito. É tudo ou nada. Não existe cristão pela metade. Não existe crente pela metade. Não existe igreja, embora seja salvos e não salvos. Nós estamos falando da realidade espiritual da salvação na vida dos eleitos. Não existe negociação, não existe meio termo. Usemos como alerta o exemplo de Israel e de tantos outros que começaram bem, mas terminaram de forma lastimável. Deus abençoe e nos agracie em nome de Jesus. Amém.